livro de Mateus, capítulo 6. A gente vai fazer a exposição do versículo 5 ao 15. E alguém não está com Bíblia? Quando eu imprimi meu esboço, eu acabei imprimindo 2 folhas. Aí eu tenho um resumo aqui. Eita, tu tá sem também, né? Acompanha com o Tiago. Bem, Mateus capítulo 6, do versículo 5 até o 15. Diz assim a palavra de Deus: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto, e o seu Pai, que lhe vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não use vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. O tema dessa pregação, que está aqui em cima, é chamados a mais profunda intimidade. Chamados a mais profunda intimidade. E eu pergunto para vocês, e não é uma pergunta retórica, o que será que oração tem a ver com intimidade? Tá, essa resposta é fácil, vai. Quanto mais você conversa com alguém, mais você se aproxima dela. Muito bom. Alguém tem uma definição semelhante ou parecida, ou que possa acrescentar também? O que é que oração tem a ver com intimidade? Ou a resposta já foi muito completa? A gente tem intimidade com Deus na oração. E aí, Amandinha? Alguma coisa? Thales? Já responderam, né? Já responderam. Foi excelente, foi excelente. Obrigado, Caleb. Obrigado, Eric. Não vou chamar de Mr. Bean, não. Vou chamar de Eric. Bem, o tema dessa pregação é chamados a mais profunda intimidade. E o texto escolhido é o texto de Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao 15, que fala especificamente no momento do Sermão do Monte. Esse momento da pregação de Cristo, ele estava curando várias pessoas tal, e chegou um determinado momento que ele olhou ao redor e tinha uma multidão acompanhando ele, era muita gente. E Jesus olha para aquelas pessoas, sobe um monte e começa a pregar. É o Sermão do Monte. Começa no capítulo 5. E Jesus está falando uma série de coisas para as pessoas aqui. Ele começa a falar uma série de bem-aventuranças. Ele diz que os discípulos dele são sal e luz da terra. Ele vem falar sobre o que é assassinato, homicídio. Ele vem falar a definição mais sofisticada, digamos assim, do que é adultério. Naquela época, o judeu achava que adultério era realmente trair a esposa e ter relações com outra pessoa. Mas Cristo vem dizer que adultério é se ele olhasse para outra mulher e tivesse pensamentos impuros. Então, Cristo sempre está trazendo, nesse Sermão do Monte, a definição do Antigo Testamento que o judeu usava e dá uma cara nova, dá algo mais refinado.
No capítulo 6, isso é só a separação da Bíblia, né? Porque é um sermão contínuo, mas Cristo vem falar sobre como dar esmola, que o judeu, talvez ele gostasse assim de dar a esmola, mostrando muito, até a quantidade que ele estava dando. E Jesus diz que a esmola que sua mão direita está dando, nem a esquerda deve estar vendo. Algo extremamente escondido. Mas não é para você passar algo secreto, não. É para não ser algo para aparecer. E a oração, é o que vem logo em seguida, Cristo vai dando a mesma definição. Eu quero que vocês deixem a Bíblia aberta, que a gente vai passando de versículo por versículo. No versículo 5, Cristo dando essa nova perspectiva, ele vem falar o seguinte: e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Vamos analisar cada trecho dessa fala de Cristo. Jesus já está definindo que quem faz esse tipo de coisa é um hipócrita. Ele fala uma coisa e cumpre outra. É um hipócrita. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Parece uma frase bonita, né? Mas é uma frase totalmente errada. E nesse texto aqui, Cristo vem dizer dessas pessoas que gostavam de orar. Deixa eu procurar bem um holofote aqui. Foi mal, Sigo, tu vai ter trabalho. Ficava num lugar com bem muito holofote, enchia muito o peito. Deus, maravilhoso, soberano, eterno, Pai das luzes, eu, Senhor, teu servo, que constantemente falo contigo, Pai, santo, puro, irrepreensível. Fazia de tudo para aparecer a luz, assim, o luzeiro que brilhava. E Cristo diz o seguinte: eles gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos da praça. Canto da praça, entenda assim, uma esquina de uma praça é um lugar muito visto, né? Muito exposto. Não está no meio da praça, atrás de uma árvore. Ele está num lugar muito exposto. Então Cristo vem dizer que quando você orar, você não deve ficar procurando ser visto, não. A gente não deve procurar ser exposto a isso, não. Mas eu fiquei pensando, rapaz, acho que hoje em dia o problema da gente, a gente aqui que está na IPCC, não é muito esse, não. O problema da gente é mais o contrário. A gente ora escondido, para ninguém ver que a gente está orando. Às vezes, se a gente for comer, a gente vai estar no refeitório, vai orar rapidinho. Senhor, obrigado pela comida. Então, hoje em dia, eu creio que o nosso problema é o contrário. A gente tem vergonha de orar. A gente tem vergonha de se expor nesse sentido. Então, onde é que esse versículo 5 pode ser aplicado para a gente? Esse versículo 5 pode ser aplicado para a gente na ideia que Jesus está dizendo. O propósito, a motivação desse hipócrita aqui está orando está completamente errada. Então, vamos aderir à ideia, não que a gente ora se expondo, porque eu acho que esse não é um problema da gente. Mas eu acho que o que a gente pode trazer para a gente é que muitas vezes a gente ora com propósitos e motivações erradas. Isso talvez seja um problema para a gente. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, Tiago está dizendo para as pessoas: olha, vocês oram e não recebem porque vocês oram por causa dos seus maus... Como é? Porque vocês oram pedindo por causa dos seus maus desejos. Então, porque vocês não sabem pedir, por isso vocês não recebem. Então, a motivação da oração não pode estar errada. E a gente vai ver mais à frente como é que a gente alinha a nossa motivação, como é que a gente tem uma boa motivação para orar. E uma curiosidade que eu fiquei, nesse versículo 5, no final diz o seguinte: em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Eu fiquei curioso, que recompensa? O cara que ora errado recebe uma recompensa. Alguém sabe dizer? Não existe recompensa boa. Entendi, só recompensa boa. Eu pedi ajuda à Bíblia, que tem uma referenciazinha embaixo. Ela citou uma referência da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 16, artigo, verso, inciso, não sei dizer especificamente, 7, 16:7. E diz o seguinte: vem falar sobre obras, coisas que a gente faz. E nesse verso 7, ele vem dizer especificamente o seguinte:
as obras feitas pelos não regenerados, embora sejam, quanto à matéria, coisas que Deus ordena e úteis tanto para si mesmo como para os outros, contudo, porque não procedem de corações não purificados pela fé, não são feitas devidamente, segundo a palavra de Deus, nem para um fim justo, que é para a glória de Deus. E aí vem a recompensa, né? São, portanto, pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça dele. Então, essa recompensa que esse homem recebe, talvez na perspectiva dele, seja ser reconhecido como um homem que ora bem, que é eloquente, que tem boas palavras. Essa recompensa talvez ele já receba, mas essa recompensa não vai frutificar para Deus, essa não vai ser uma boa recompensa, como tu disse, Caleb. Isso não vai trazer nada de bom para o reino de Deus. Então, essa recompensa ele já recebeu. Versículo 6. Tá certo, a gente viu como não orar. Versículo 6. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que lhe vê em secreto lhe dará recompensa. Eu fiquei curioso com isso. Entre no seu quarto e feche a porta. Poxa, a gente já está em casa, Amanda. O pessoal da casa da gente já conhece a gente. E Deus está dizendo, Hugo, que até para a galera da casa da gente, a gente deve se resguardar, ficar em secreto, trancar a porta e orar. Então, nem os pais da gente devem ter essa noção ou exposição da gente. A gente orar com a porta bem aberta, a cama da gente é de frente para a porta e a gente está lá ajoelhado, para o pai não ver que eu estou orando. A gente está voltando para a mesma motivação errada do hipócrita. A gente não pode ter essa motivação errada. Então, quando vocês orarem na casa de vocês, deixa a porta fechada. Pô, mas minha mãe nem vai ver que eu estou orando. Esse é o propósito. O propósito não é que as pessoas vejam que você está orando, mas como diz aqui, o seu pai que vê em secreto lhe dará recompensa. Aí é uma boa recompensa, como tu me corrigiu, Caleb. Não é que recompensa é ruim, é que existe recompensa que pode não ser boa. Então Deus, que é a quem a gente está orando, não é nossos pais que precisam ver isso, é que vai estar vendo, e Ele que vai recompensar a gente por isso. E no versículo 7, beleza, então a gente vai estar orando com motivação certa, em secreto, sem querer ser exposto ou sem querer aparecer nada. Versículo 7. E orando, não use vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Muitas vezes a gente pensa que pedir muito alguma coisa por insistência, ficar batendo a teclinha assim, talvez a gente seja atendido, né? Na Bíblia, vem falar uma história de uma viúva que insistiu muito para o juiz atender a causa dela, e depois de um tempo, depois dela muito insistir, o juiz atendeu. Aí, peraí, na Bíblia diz que a gente tem que pedir muito, mas na Bíblia também diz que não faz sentido ficar repetindo muito, vãs repetições. A palavra vãs aqui é o que dá a diferença. Não é, Gui, a gente ficar pedindo, Senhor, por favor, me dá, Senhor, por favor, me dá, Senhor, por favor, Senhor, por favor, me dá, Senhor, por favor, me dá, Senhor, por favor, me dá. Liguei o toca-fita, o CD e deixei rolando, Senhor, por favor, me dá, Senhor, por favor, me dá. Isso não quer dizer que a gente não deve pedir repetidamente algo. A Bíblia não está dizendo isso. Ela está dizendo que a gente não deve falar vã ou sem sentido alguma coisa repetidamente. A gente pode insistir algo a Deus, mas com coração. Senhor, por favor, Senhor, Tu sabes que eu preciso, por favor, Pai. Deus, por favor, atende essa minha causa, Senhor. É muito diferente. Senhor, por favor, me dá. Senhor, por favor, me dá. Senhor, por favor, me dá. Repetir não é o errado, mas uma vã repetição, uma repetição que não faz nem sentido, que eu estou no automático, meu coração não está nessa oração, aí não conta. Então, quando a gente for orar em secreto, no nosso quarto, se a gente quiser muito pedir algo a Deus, alinhado com a vontade dEle, que seja com o coração da gente que a gente esteja orando, e não simplesmente repetindo aquela oração,
Apertou o play, deixou no automático e fez oração. Perdoa meus pecados, abençoa meus pais, obrigado pelo meu dia, amém. Oração pacote office, né? Botou lá, fez oração, chegou. Então, uma outra coisa que a Bíblia de Genebra vem dizer também, além de vãs repetições, falar muitas vezes é a eloquência. A gente querer orar bonito, falar bem, usar uma palavra que, eu não sei, uma palavra muito eloquente. Pense aí, essa que você está pensando, pronto. Você acha que se você, como é? Por obséquio, Senhor, por obséquio eu te rogo. Então não, se eu usar palavras melhores, Deus atenderá. Ou como Arthurzinho poderia tirar onda com o pastor Ronaldo, se pedir em hebraico ou grego, vou fazer uma oração em grego, aí Deus entende melhor. Se a gente fosse pensar assim, as pessoas mais letradas teriam suas orações mais atendidas do que as pessoas, talvez que não saibam muito conhecimento, não tenham muita alfabetização. Ah não, essas pessoas, a oração dela não é muito atendida não, porque ela não sabe falar direito. Ela fala, meu Deus, por quê? Por favor. Ela fala errado, aí Deus não entende o que ela está pedindo. Mas eu que falo eloquente, Deus entende. Eu creio que isso não é o pensamento de nenhum da gente, mas que não surja no coração da gente uma sementinha, achando que se a gente orar mais bonito, a oração é mais poderosa. Vãs repetições. E no versículo 8 diz o seguinte: não sejam, portanto, como eles, como esses gentios, como esses hipócritas, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. É outra coisa que eu fiquei curioso. Ô Thales, se Deus já sabe o que a gente quer, para que a gente vai orar? Sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Acabou, pregação. Quando terminar o culto e a gente for orar, Deus já sabe o que a gente vai orar. Para que a gente vai orar? Deus já sabe. E aí? Para que orar? Deus já sabe, Caleb. O que tu vai orar amanhã? Já sabe. E para que tu vai orar amanhã? E Arthurzinho? Para mudar o coração. Eita, bicho poderoso. Deus, eu sei que tu fez esse plano para a minha vida, mas eu tenho um melhor. Eu vou mudar teu coração. Pô, tua oração é boa. Para mudar o coração de Deus. Deixa esse adentro, né? Essa nota de rodapé. Brincadeira. Para que a gente orar se Deus já sabe? Vamos lá. Gustavo, Caleb é seu filho. Você sabe o que ele precisa. Mas às vezes, tu não faz questão que ele descubra a necessidade e venha pedir? Por quê? Talvez tu nem saiba explicar, mas é algo que tenha, né? Um pai, às vezes sabe o que o filho está precisando, sabe que o filho vai tropeçar, sabe que o filho vai cair, mas talvez por muitas vezes já ter falado, e o filho continuou fazendo, o pai, não, vou deixar. Eu disse a ele para não fazer desse jeito. Eu vou permitir o erro, sabe? E aí acontece, aí Caleb se machuca. E Caleb chega para Gustavo, pai, machuquei o joelho. Aí Guga, lembra quando você pegou o skate, que eu disse para pegar a joelheira e você não pegou? Eu sabia, meu filho. Poxa, pai, desculpa, pode pegar o remédio? Já está aqui no meu bolso. Caleb confirmando. Então Deus, Ele já sabe de tudo. Ele já sabe o que a gente vai pedir amanhã. Ele já sabe o que a gente vai pedir no nosso casamento. Ele já sabe de tudo. Então para que a gente orar? Porque Ele quer que a gente ore. É o Filho de Deus que está dizendo que a gente tem que orar. O próprio Filho de Deus, que era o próprio Deus, ia orar. Quanto mais a gente. Tá certo, Ele sabe o que a gente vai pedir. Mas mesmo assim, Ele está pedindo para que a gente vá orar para Ele.
para que a gente vá pedir dele. E aí entra um ponto muito importante da oração. A oração é um reconhecimento de humildade. Porque quando você está orando, você não está dizendo para Deus o que você está dando para Ele. Você não está dizendo para Deus um plano melhor para a sua vida. Você está pedindo a Ele. Você está reconhecendo a soberania dEle sobre a sua vida. E por causa disso, você pede a Ele: Senhor, eu sou pó, eu não sou nada. E eu preciso de Ti, até para pedir o meu pão, pois eu sou incapaz de prover o meu próprio sustento. Então a oração é esse reconhecimento de humildade, é reconhecer essa soberania do Deus Todo-Poderoso que cuida da gente e quer se relacionar com a gente. Essa é a grande chave da intimidade, porque Deus quer se relacionar com a gente, Ele quer se relacionar com a gente. Hoje eu fui buscar Thales, no caminho entrei na rua errada, fiquei na frente do prédio, liguei para ele, falei com a mãe dele. Meu irmão, Thales é pau, velho. Aí eu falando com a mãe dele, oxe, falei com o porteiro, e o porteiro disse que vocês nem moram aqui, kkkkkk. Aí ela, não é, o prédio é Gil do Branco. Aí eu li o nome do prédio, edifício Praça Costa Azevedo. E eu ainda fiz Thales pagar um mico, quase entrando no carro de uma idosa, achando que era o meu carro. Aí eu pergunto para vocês, se eu já tivesse visitado Thales várias vezes, fosse na casa de Thales, tivesse uma comunhão com Thales, eu ia errar onde Thales mora? De jeito nenhum. Talvez eu errasse o número do apartamento dele, mas eu errei a rua, o prédio. Tá certo que eu acertei perto a região, mas o lugar eu errei. Se eu tivesse intimidade com Thales, se eu buscasse relacionamento mais próximo com Thales, visitar ele, ir na casa dele, chamar ele para minha casa, depois deixar ele na casa dele, eu nem teria dificuldade de saber onde Thales mora. Então essa intimidade é o que Deus está querendo que a gente tenha com Ele. Ele quer que a gente conheça Ele de perto. Eu em casa tentei lembrar não é meu forte, mas eu em casa tentei lembrar qual foi o pastor que disse isso. E eu acho que todos os pastores que eu pensei disseram isso. O pastor disse o seguinte: uma pessoa chegou para o pastor e disse: pastor, eu quero ouvir a voz de Deus. Pastor, quer ouvir a voz de Deus? Quero ouvir Ele falando comigo. Aí o pastor pegou a Bíblia e deu para a pessoa: tome. Acho que todo pastor fala isso, né, Gustavo? Quer ouvir a voz de Deus? Quer ouvir Deus falando? Aqui, ó, 66 livros, bonitinho, tem título, capítulo, versículo, divididinho, separadinho, antigo, novo, tal, tudo certinho. A palavra de Deus, o que Deus revelou para nós está aqui, ó. O que Ele queria que a gente ouvisse está aqui, bonitinho. Até em outros idiomas, se você quiser estudar em outro idioma também. Então Deus quer que nós tenhamos relacionamento com Ele. Ele fala por nós através da sua palavra, através da pregação, e Ele quer que a gente fale com Ele por meio da oração. Esse é o nosso momento de conversa com Deus. Versículo 9, Deus, Cristo, disse o que a gente tem que fazer antes de orar, o que a gente estiver fazendo quando orar, mas Ele também deu um modelo de oração, que é o seguinte: portanto, sabendo dessas coisas, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu não sei qual é a versão da Bíblia de vocês, mas talvez essa última partezinha aí do versículo 13 esteja entre colchetes. A de vocês está entre colchetes também? Tá não? Não tem essa parte a tua. Ah, tá direto. Essa parte, em algumas Bíblias está entre colchetes, em outras Bíblias não está entre colchetes,
porque é uma parte que existia em alguns manuscritos da Bíblia, em outros não existia. Mas quando eu leio essa passagem, eu acho tão massa essa parte final. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Parece que pois, a justificativa, né, da frase é tipo: eu te peço tudo isso porque teu é o reino, porque tua é a glória, porque teu é o poder. Caramba, chega, é massa, velho. Por que algumas pessoas não colocaram isso, né, quando estavam fazendo os manuscritos? Mas vamos voltar lá para o versículo 9. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A gente está orando a Deus para que o nome dele seja santificado. Como assim a gente tem que pedir a Deus para que o nome dele seja santificado? Eu pergunto para vocês, a gente pede o que a gente deseja? Óbvio, né? Se a gente não desejasse, a gente não ia pedir aquilo. Na oração do Pai Nosso existem 7 petições. Essa oração modelo, oração do Senhor, oração dos discípulos, existem 7 petições. 3 petições é Cristo ensinando que a gente deve pedir a Deus para que o nome dele e que o reino dele e que ele seja glorificado. E 4 petições da oração do Pai Nosso é para que ele haja em nosso favor, para que ele possa agir em nossa vida. Vamos ver aí direitinho. Vamos ver se vocês conseguem identificar as 3 petições para que ele glorifique a si mesmo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então são 3 petições que nós pedimos para glorificar diretamente a Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. 3 petições em prol de Deus. E 4 petições para que ele cuide de nós. Dai-nos o pão nosso de cada dia, perdoa nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. 4 petições em nosso favor. Mas deixa eu voltar para vocês a parte, versículo 10. Venha o teu reino. Eu pergunto para vocês, tem alguma coisa que não está no reino de Deus, que Deus não esteja no controle? Diga uma parte, um cantinho da quadra, algum canto que não esteja no controle ou no reino de Deus. O inferno? O inferno está no controle de Deus? Sim, sim. O inferno não é o lugar onde Satanás com os seus demônios vai estar lá castigando. Não é o território dele. Não. O inferno, Deus está no controle do inferno. Ele não tem autoridade. Não, a autoridade lá é dele. A autoridade do inferno é de Deus também. Tudo está no reino de Deus. Mas como assim venha o teu reino? No livro de Mateus, capítulo 4, ele vem especificar um pouquinho mais sobre o reino de Deus. E aqui na Bíblia de Genebra tem um trechinho muito massa. Eu gostei muito desse trechinho, explicando do reino de Deus, que eu vou ler para vocês. Diz o seguinte: Cristo muitas vezes vem falar sobre o reino de Deus, que venha o teu reino, que se faça a tua vontade. E diz o seguinte: a santidade e a glória de Deus em sua sala do trono no céu são tão sobrepujantes que todas as criaturas em sua presença o glorificam com um serviço voluntário e absolutamente dedicado. Na terra, porém, as criaturas se rebelaram e se recusaram a reconhecer Deus como Rei, e os reinos perversos se levantaram para fazer frente ao reino divino. Do começo ao fim, as Escrituras apresentam a esperança de que essa disparidade entre a sala do trono no céu e a terra será um dia eliminada. Então eu fiquei com essa visão na cabeça. Todas as criaturas em sua presença o glorificam com serviço voluntário
e absolutamente dedicado. Eu fiquei pensando, eu fiquei tentando pensar nessa imagem visual assim. Um lugar onde a glória de Deus é diretamente manifestada e as criaturas que lá estão voluntariamente querem adorar e glorificar a Deus. Eu fiquei, cara. E é para esse lugar que Deus quer que a gente vá. Então, quando a gente faz, Senhor, venha a nós o teu reino, é que essa atmosfera, esse ambiente maravilhoso, onde voluntariamente a gente se entrega e adora Ele, que isso venha para cá, para a terra também. Que todas as criaturas, que quando a gente vai no shopping pátio, que a gente quando vai em qualquer lugar, as pessoas estão adorando e glorificando a Deus, voluntariamente, porque a glória dele está sendo manifestada. Então, Senhor, que venha a nós o teu reino. Faz muito mais sentido agora. Senhor, que venha esse reino de glória, onde as criaturas querem te adorar. Que venha a nós o teu reino. E que seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Por favor, não entenda que a vontade de Deus não é feita na terra. Mas entenda que a vontade de Deus é que as criaturas se dobrem e adorem a Ele. Mas na terra, por rebeldia e pelo pecado, nós não fazemos isso muitas vezes. Então que seja feita a tua vontade, que essa glória que há no teu reino, que existe no céu, que haja aqui também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje sustento, sabendo que a oração é um momento de humildade, de entrega e de confiança a Deus. A gente tem que pedir a Ele até o que a gente vai comer. O pão, Senhor, o que eu vou ter que comer amanhã, por favor me dá, Senhor, porque eu sou incapaz de por mim mesmo prover o meu próprio alimento. Hoje em dia a gente tem mais facilidade de achar que a gente vai na padaria, recebe o salário todo mês. Quem provê o pão é a gente. A gente pode cair nesse pensamento. Vocês, quando começarem a trabalhar, começarem a ganhar dinheiro, essa calça aqui, esse tênis aqui, essa camisa, eu comprei com meu suor. Rapaz, se não fosse Deus, nem suor eu tinha para conseguir trabalhar, nem ar entraria nos meus pulmões. É Deus que provê tudo o que eu faço. Não há um fio da minha cabeça, a Bíblia diz isso, não há um fio de cabelo na minha cabeça que Deus não tenha ele em conta. Deus sabe até contado da tua cabeça e da minha também. Ele sabe. Então quanto é que ele sabe? Até o pão que eu gosto de comer, pão carioca, aquele que vem com granuladinho branco em cima, até isso ele sabe. Então ele sabe o que eu preciso e ele provê o que eu preciso. Em Mateus 6,33, se a gente passasse alguns versículos para frente, Jesus diz aos discípulos assim: ponham o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e essas coisas que Jesus se refere é o que comer e o que vestir lhes serão acrescentadas. Então Cristo garante, Amanda, que se a gente colocar o reino de Deus em primeiro lugar, a gente sempre vai ter o que comer e o que vestir. Isso não quer dizer que a comida vai ser caviar e nem que a roupa será a mais topada. É o necessário. Ele sabe o que a gente precisa. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Por causa da tradução, a gente pode achar que dívida é de dinheiro, né? E desculpa o dinheiro que a gente deve para ti, assim como a gente perdoa o dinheiro que a gente deve para outras pessoas. Não é bem dívida financeira, o texto está se referindo a dívida espiritual. Então você pode substituir dívida por pecados. E perdoa os nossos pecados. Em algumas versões diz: e perdoa as nossas falhas, e perdoa os nossos erros, e perdoa as nossas dívidas, e perdoa os nossos pecados. Por que pedir perdão a Deus pelas coisas que a gente faz? Essa é fácil também, vai. Por quê? Não ouvi. Ainda não ouvi. Desagrada a Ele. Certo, eu posso fazer alguma coisa aqui na pregação que desagrade a Gustavo, mas nem por isso eu preciso pedir perdão a ele. Rominho se mexeu muito. Isso é pecado? Não, talvez Gustavo não goste.
Eu desagradei a ele, eu devo pedir perdão a ele por isso? Não. Porque eu devo ir a Deus pedir perdão. Talvez desagrade. Mas o desagradar não significa que eu devo... Ele tem que me perdoar. Ele que me perdoa. Eu quero que vocês entendam um princípio do porquê pedir perdão a Deus. Quem tem poder na nossa sociedade para perdoar, para dar sentença? Na sociedade. Juiz. O juiz é que vai lá, vê sua causa. Eu acho que 2 anos em regime semiaberto. Pronto. E é sua sentença. Eu sei o que você deve pagar. A gente deve pedir perdão a Deus. Porque Ele é o juiz. É a Ele que a gente desagrada, mas é a Ele que a gente tem que recorrer, porque Ele é o juiz. Ele é quem diz a sentença. Mas nós, por crermos em Cristo, a sentença é imputada em Cristo. Mas é a Ele que nós desagradamos e Ele é o justo juiz capaz de nos perdoar. Porque se eu pedir perdão pelos meus pecados a tu tem poder de me perdoar? Se eu te pedir perdão pelos meus pecados que cometi contra Deus, tu não, Rominho, eu imponho minhas mãos sobre tua cabeça, vai, não peques mais. É um pedido de perdão sem sentido. O meu pecado é contra Deus e é Deus que tem poder para me perdoar do que eu fiz. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. É tão maravilhoso a gente pedir a Deus, não nos deixes cair em tentação. Deus sabe o número de cabelo que eu tenho na cabeça. Deus sabe o tipo de pão que eu gosto de comer. Deus sabe a roupa que eu preciso para me vestir. Deus sabe de tudo isso. Será que Ele não sabe até onde eu aguento suportar uma tentação? Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Paulo escreve que não lhe sobreveio tentação que não fosse humana, porque Deus, Ele sabe até onde a gente aguenta ser tentado. Porque imagina, Eric, que Ele não soubesse, que a gente pudesse ser tentado além do nosso limite. Ah, Senhor, naquele dia também eu pequei, porque que tentação, velho. Ali foi acima do meu limite. A culpa não foi minha, foi tu que mandou demais. A gente não pode contra-argumentar a Deus contra isso, porque Ele sabe até onde a gente pode ser tentado. E se nós caímos em nossas tentações, é culpa nossa. Porque na Bíblia também diz que Ele sabe o limite e junto com a tentação que Ele permite que venha, Ele também dá uma saída. Ou seja, vai no nosso limite e tem sempre um caminho de volta que a gente pode evitar para cair. Então a gente roga a esse Deus que sabe o nosso limite e que provê a fuga para a tentação. Senhor, por favor, deixa que a gente não caia em tentação. E que seja um pedido sincero do coração da gente. Senhor, que realmente a gente não caia em tentação, que a gente não peque, Senhor, porque o nosso pecado é contra Ele. Então, por favor, que a gente não peque, Senhor, mas livra-nos do mal. Livra-nos no mundo de trevas, do reino perdido. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Versículo 14 e 15, para a gente ir finalizando. Ele meio que volta para o versículo 12. Deixa eu reler o versículo 12. E perdoa as nossas dívidas, ou perdoa os nossos pecados, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Versículo 14. Porque se perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem as ofensas dos outros, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então é condicional. Deus perdoa você se você perdoar os outros. E, inevitavelmente, eu pensei numa parábola que Jesus falou, Mateus capítulo 18, do versículo 21 ao 35. Não precisa abrir não, para a gente ganhar um tempinho, mas eu acho que vocês conseguem lembrar de cabeça. É a parábola de um rei que tinha um servo que devia muito a ele.
Muito, 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 assim. Sei lá, chutem aí muito. Quanto é que vocês acham que é muito dinheiro? Mais do que um Bitcoin, Pedro. Se bem que Bitcoin caiu, sim. Ele devia 10 mil talentos a um rei. Ele devia 10 mil talentos a um rei. Tu disse que é um Bitcoin. É mais do que Elon Musk comprou de Bitcoin. É o dobro do que Elon Musk comprou de Bitcoin. Ele estava devendo ao rei 3 bilhões de dólares. Eu fui pesquisar. Eu fui pesquisar quanto é um talento. Um talento, naquela época, eram 6 mil denários. Tá, e quanto é um denário? Um denário era o dinheiro que se recebia por um dia de trabalho. Então, você trabalhou um dia todinho, você recebia um denário. Ele trabalhou 6 mil denários, sendo que ele devia 10 mil talentos. Então, era uma quantidade grandinha de denário aí, né? Eu fiz a anotaçãozinha aqui. 10 mil talentos era equivalente a 60 milhões de denários. Ou seja, ele teria que trabalhar 60 milhões de dias para pagar a dívida do rei. Isso em equivalente, considerando que um dia de trabalho são 50 dólares, em real é menos que isso, mas um dia de trabalho, 50 dólares, ele devia 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares. Qual é o PIB do Brasil? Eu não sei exatamente qual é o PIB do Brasil, mas com certeza é maior que o PIB do Uruguai. Ele devia mais que um país inteiro, trabalhando durante um ano. Você acha que o PIB do Brasil é menos que 3 mil? Ah não, é trilhões, está em trilhões. Ou foi mal Brasil, perdão. Está em trilhões. Então é menor que o do Uruguai também. Enfim. Então ele devia muito. Esse cara devia muito. E o rei fez: tu está perdoado. O rei não disse assim: não, me paga só 1 milhão. 1 milhão de dólares tu me paga. Tu me deve 3 bilhões, me paga só 1 milhão. Não. O rei, que nessa parábola é Deus, que Cristo está dizendo, disse assim: tu está perdoado de 3 bilhões de dólares que tu me deve. Aí o cara, caramba, obrigado por me perdoar aí e tal. Aí sai na rua. E na rua ele encontra um cara que devia a ele também. Mas o cara devia a ele, na Bíblia diz, devia 100 denários. 100 denários é igual a 5 mil dólares. Vamos transformar em real, né? 3 bilhões de reais, 5 mil reais. Devia a ele 5 mil reais. Ele acabou de ser perdoado de 3 bilhões. Encontrou um cara que devia 5 mil reais. Você tem que me pagar. Você não me pagou aqueles 5 mil reais. Pense assim, se ele devia 3 bilhões, ele recebeu do rei esse dinheiro, não foi? Ele recebeu. Ele gastou. Ele não tinha. E ele está cobrando um cara que devia a ele 5 mil. O rei ficar sabendo disso é o quê? O cara que eu perdoei 3 bilhões ficou maltratando um cara que devia 5 mil a ele. Chama ele aqui. E o rei resolve com esse cara. Da mesma forma que Jesus vem falar isso em Mateus 18, ele vem dizer isso para a gente: olha, a dívida de vocês, o pecado de vocês, eu paguei com o meu filho. Os pecados de vocês foram pagos porque eu sacrifiquei o meu próprio filho por causa de vocês. Então, quando alguém pecar, quando alguém errar contra você, meu velho, perdoe, porque eu lhe perdoei. Então, quando Cristo vem dizer assim, parafraseando o versículo 12, né? Se você é incapaz de perdoar outras pessoas, eu não vou perdoar você não, porque você não reconheceu o perdão que eu lhe dei. Então, versículo 14: porque se perdoarem aos outros as ofensas dele, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Versículo 15: se porém não perdoarem os outros as ofensas, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Porque se você não perdoa aos outros, é porque você ainda não entendeu o perdão que você recebeu. Então, esse chamado à intimidade, finalizando essa pregação de hoje, esse chamado à intimidade que Deus dá para a gente,
É muito relacionar a intimidade. A gente conversar com Ele, a gente entender o quanto Ele nos perdoou. Por causa disso, a gente libera perdão para as pessoas também. Mas se eu nem conheço Deus direito, se eu não tenho intimidade, se eu não sei direito o quanto Ele me perdoou, como é que eu vou liberar perdão também? Então, que a gente seja mais próximo de Deus, que a gente saiba orar e falar com Ele de maneira correta, de maneira coerente, da maneira que Ele disse que a gente tem que falar com Ele. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, bondoso Salvador, muito obrigado, Senhor, por nos ensinar, por meio do Teu Filho, a como orar, Senhor. Obrigado pelos ensinamentos, ó Pai, que estão nas Escrituras, que nos mostram como podemos nos aproximar de Ti, Senhor, como a gente pode Te conhecer mais, ó Pai. Deus, nós somos muito falhos, Senhor. Nós somos muito falhos, ó Pai. Por isso a gente pede Tua ajuda, ó Pai, para caminhar em santidade, para caminhar em intimidade contigo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, por favor, Pai, a ouvir as Tuas palavras, Senhor, por meio das Escrituras. Nos ajuda, ó Deus, a aprender mais de Ti, Senhor, a aprender da Tua vontade, a aprender o que Tu queres para a vida da gente, a aprender a Tua palavra revelada, Deus. Senhor, por favor, perdoa a gente, Senhor, limpa o nosso coração e abre os nossos ouvidos, ó Pai, para que a gente esteja atento cada vez mais às Tuas Escrituras. Por favor, Deus, que o Teu nome, Senhor, que o Teu reino seja sempre glorificado por meio de nossas vidas, ó Pai, que a gente não viva para nós mesmos, mas que venhamos a entregar cada vez mais a nossa vida a Ti, Senhor. Que Tu cresças, Senhor, e que a gente diminua cada dia mais, Senhor. Porque Teu é o reino, Senhor. Porque Teu é o poder, Pai. E Tua é a glória, Senhor, para todo sempre, ó Deus. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.